Olá, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Queria contar para vocês, uma história de duas pessoas com consequências diferentes. Em 2003, um amigo do meu filho, na época com 14 anos, o Alan, teve um problema em casa, a mãe dele precisou sair de casa, enfim. O garoto ficou sozinho e neste ficar sozinho, acabou vindo para minha casa por uma noite, por duas, por três, ficou 9 meses. E é muito legal, assim, porque o Alan ele, a mãe e o irmão mais novo. Então eles tinham uma rotina, a mãe sempre trabalhou, então ele sempre ajudou em casa, mas estava acostumado a chegar em casa, a mãe estava no trabalho, ele tinha que se virar para comer. Ele participava da Guarda Mirim, aqui de Carapicuíba, e com isso tinha um trabalho eventual, né, de catador de bolinha num clube, e ganhava o dinheirinho dele, mas estava com aquela rotina e acostumado assim, se virar. Se virar com a roupa, se virar com a comida, porque era só ele, irmão mais velho, o mais novo, e a mãe que sempre trabalhou e trabalhou muito, né? E aí o Alan veio, passou uma temporada com a gente. Então ele ganhou de repente pai, mãe, postiço, o amigo que já era um irmão, né? Já tinham esse relacionamento muito próximo, e duas irmãs, que as minhas filhas. E nessa rotina, e na minha casa, a gente costuma ter horário, sempre me preocupei com a alimentação, de ter uma alimentação saudável e variada. Então, assim, ele deixou de comer o miojo e tinha sempre uma comidinha fresca. Tem horário para dormir, só tinha um videogame, então a gente tinha horários de videogame, computador a mesma coisa, ele brinca até hoje, ele lembra que ele também tinha a hora dele no computador, porque a gente fazia tudo dividido. E as tarefas de casa também sempre foram divididas. Então ele ficou 9 meses com a gente e voltou com a mãe dele, depois casou. E é muito interessante, porque até hoje, né, 2004, nós estamos em 2018, até hoje ele fala de como foi importante essa referência. Depois ele conheceu uma menina que morava em outro estado, visitou, casaram-se, e eu também acolhi, porque é o jeito da gente, da família, acolhemos, e é família. É filho e filha, a gente se preocupa, gosta. Mas o que eu acho interessante é ele falar dessas referências. Fala que com a gente que ele aprendeu a comer beterraba, ele usa o termo pirar na beterraba, né, de gostar muito. Diz que aprendeu a lavar roupa, e lava roupa melhor do que a esposa, ela sempre fala, brinca com isso. Então, assim, foi uma experiência muito positiva. Nessa mesma época que o Alan estava aqui com a gente, eu trabalhava num abrigo e estávamos no processo de adoção de uma adolescente. E no abrigo, né, que até remete à história da maioridade penal, né, com a maioridade penal aos 18 anos, o abrigo trabalha até os 18 anos e, teoricamente, o jovem, quando sai do abrigo com 18 anos, já tem que ter condições de se manter. Os nossos filhos, a maioria dos jovens com 18 anos, não tem condição financeira nem estrutural de se manter. E quando o jovem já vem com uma história de violência, de dificuldades, fica muito mais difícil. E a Joyce, ela tinha uma série de limitações, de problemas de saúde, sempre passava muito mal, desmaiava, tinha hemorragia menstrual, muita cólica, tinha uma dificuldade imensa de alfabetização, então assim, estava passando de ano, não estava aprendendo. E uma carência afetiva muito grande. E sem perspectiva, nem de emprego, porque tinha o problema da escolaridade, e nem de família, porque não tinha ninguém de referência. E eu trabalhando já há um tempo no abrigo, mais de 2 anos, fui me afeiçoando a Joyce de uma maneira diferente e consegui, conversando com a família, convencê-los a que a gente trouxesse a Joyce para casa. Então, quando o Alan estava com a gente, eu já estava neste processo de trazer a Joyce para casa. Até por isso a gente forçou um pouquinho a saída do Alan de casa para poder receber a Joyce. Em 2004, a Joyce veio para nossa casa. E a gente conseguiu colocar ela no Colégio Santa Cruz, um supletivo, um acompanhamento especializado, fez lá uma prova para o supletivo, voltou para a fase de alfabetização, embora ela estivesse na 6ª série na escola regular, mas foi progredindo rapidamente.
E nessa mesma época os filhos já estavam cada um também seguindo o seu caminho de escola, de curso, a mais velha estava indo para a faculdade. Então quem ficava mais tempo em casa era a Joyce. E a gente dividiu as tarefas. Eu nunca quis uma empregada doméstica, alguém para trabalhar em casa, não era esse o propósito. Mas a questão da contribuição dela, a gente pagava, né, a condução para a escola, que não era pouco, porque é ônibus em Carapicuíba, trem e depois outro ônibus todos os dias ir e voltar, os gastos com a escola, embora, né, fosse bolsista, tem sempre uns gastos, e que ela contribuísse com a casa e, mais do que tudo, que ela se sentisse dona do espaço onde ela estava. Nessa mesma época eu também entrei na faculdade, então eu ficava menos tempo em casa. E a gente fez o que pôde, ela foi evoluindo. Só que ela não cumpria as tarefas de casa, não fazia parte dela, isso era motivo da gente estar sempre conversando, e foram 5 anos. Então chegou, depois de 5 anos, falei, olha, você não quer fazer as coisas em casa? Então chegou na hora de procurar emprego. E ela, ainda com muita dificuldade de escrita, de se colocar, era muito ingênua, até sem noção, encontrava alguém no ônibus, já dava endereço, telefone, né? Fazia umas coisas assim muito infantis, embora não fosse a mais nova da casa, ela parecia mesmo a caçulinha, a gente acabou tratando ela assim. E mentiu que tinha arrumado um emprego, né? Ia para esse emprego, disse que era em loja, o horário era meio estranho. Até que chegou um momento que eu falei, não, eu vou com você, eu estava de férias, me arrumei e falei, vou com você que eu quero conhecer esse lugar que você está trabalhando. Me enrolou e a gente acabou descobrindo que ela estava trabalhando, né, num local não muito adequado lá na Júlio Prestes e tive uma conversa séria com ela. Eu não podia nem ir no local porque o patrão ligou que eu não podia ir, que já estava atendendo, então só para ter uma ideia que não era um ambiente adequado. E aí nessa história eu dei um prazo para ela, falei, não foi para isso que eu trouxe você para minha casa, dei um prazo para ela escolher o que ela queria da vida dela. E num domingo que eu não estava em casa, estava num encontro da igreja, ela decidiu vir aqui, pegar as coisas dela e ir embora e nunca mais voltou. Então eu tive notícias, né? Tem as redes sociais, a gente sempre tem algum contato. Então acompanhei de longe que ela casou, que ela teve uma filha, que há pouco tempo atrás ela teve um filho, e isso já faz mais de 10 anos. O que eu tiro dessa história, porque assim, quando a Joyce saiu e casou, né, bateu a cabeça antes de casar e tudo, mas casou, estruturou a vida dela, eu pensei que quando ela tivesse um filho, ela ia conseguir fazer essa relação do quanto foi difícil para a gente, família, já estruturada, acolhê-la aqui em casa. Mas isso não aconteceu, né? E comparando o reconhecimento que a gente tem do Alan até hoje com esse distanciamento da Joyce, eu fico pensando, por mais que a gente tenha boa intenção, por mais que a gente faça as coisas com amor, quem decide o caminho, o que vai fazer com aquilo, é a própria pessoa. E isso a gente tem que ter clareza também na minha área de trabalho, que é a área social. A gente pode fazer o máximo e a gente faz o melhor. Eu acho que a obrigação da gente é fazer o melhor. E aí eu uso uma fala da minha mãe, né? Minha mãe um dia me falou, filha, eu fiz o melhor. Se não foi o melhor que eu poderia fazer, é porque eu não sabia como fazer. Então que a gente faça o melhor daquilo que a gente sabe. Para Joyce, eu fiz o melhor do que eu sabia fazer. Se filho da gente, nascido da gente, criado em casa, não tem manual de instrução, imagina o filho dos outros com história já própria, com toda a sua realidade. Então eu fiz o que eu consegui fazer e a família foi muito solidária nisso, o melhor do que a gente podia fazer. Se isso não foi importante ou foi importante para ela, não sei, ela não me disse. Eu sei que foi importante para mim. Essa vivência foi importante para eu aprender que a gente também tem que lidar com as decisões de cada um. Saber que aquilo que a gente acha que é o melhor, ou é o melhor para a gente, pode não ser o melhor para a pessoa e ela tem o direito de escolher, né? Não é uma realidade única. Quantos filhos que perdem contato com os pais, quantos pais
que por questões diversas perdem o contato com os filhos, quantos casais que num determinado momento não dá mais. É a decisão de cada um. Mas acho que o importante para a gente refletir é que a gente tem que fazer o melhor. Para uns funciona muito bem. A gente ganhou um filho no Alan, ganhou uma filha, irmã, na esposa dele, que é a Mel. A gente ganhou uma família na família deles, que agora vai aumentar e que a gente vai continuar acompanhando, porque são nossos, não é sangue do sangue, mas é do coração. A Joyce optou por ir embora. Se um dia ela aparecer na minha vida, talvez a gente consiga até conversar alguma coisa. O sentimento que eu tinha 10 anos atrás não é o mesmo sentimento de agora, porque eu aprendi a lidar com isso e conviver com essa separação. Foi o que ela escolheu? Eu não posso fazer nada. Eu fiz o melhor. Então, que a gente faça na nossa vida, nas nossas decisões, nos relacionamentos com as outras pessoas, o melhor que a gente pode fazer. Se não foi o melhor, é porque a gente não sabe fazer. Mas também cabe a gente aprender a fazer diferente para melhorar. Por hoje é isso. Eu sou Alice, estamos falando de relacionamentos sociais, de todo tipo de relacionamento. Você gostou? Não esqueça de curtir, de compartilhar, divulgar o canal, se inscrever para você receber os novos vídeos. E logo, logo estaremos com outros assuntos e mais novidades. Tchau, até a próxima!